Para o tutorial de hoje, a gente vai estar utilizando um fio Artimax, que é 100% poliéster de 5 milímetros. Vamos usar menos de um novelo, tá, pessoal? Também vamos precisar de um fio mais fino. Aqui a minha escolha foi o fio amigurumi, que tem uma boa espessura para o nosso trabalho. Também vamos precisar de um zíper, tá? Eu escolhi esse modelinho aqui de jaqueta, mas você pode escolher o da sua preferência, de 40 centímetros. Vamos precisar de trena para marcação. Vamos precisar de marcador de ponto. Pessoal, também vamos usar agulha de tapeçaria e agulha de crochê. Vamos utilizá-la em 2 tamanhos. Esse tamanho mais grosso aqui para o fio náutico, tá? Essa aqui que eu vou usar é a de 4,5. E também vou utilizar uma mais fina, que é tamanho 2, para fazer a colocação do zíper. Também vamos precisar de isqueiro para fazer os arremates e uma tesoura da sua preferência. Vou começar, pessoal, ó. Eu orientei vocês a comprarem um zíper de 40, tá? Porque o meu aqui, ó, é só 35, ele vai dar no tamanho certinho da necessaire. Mas eu prefiro que sobre um pouquinho, tá bom? Nós vamos marcar esse nosso zíper aqui, ó, 30 pontos. Então, eu vou pedir para você posicionar aqui a sua trena aqui sobre a peça, deixando sobrar um pouquinho ao final e um pouquinho no começo, tá? E eu vou colocar aqui a trena e já vou vir marcando 30 pontinhos. Então, eu vou do 1, ó, até o 30, que serão os espaços de 1 centímetro para cada ponto. Então, eu tô usando aqui uma caneta para marcar aonde serão os meus furinhos, tá certo? E aí, nós vamos marcar dos 2 lados. Pessoal, feita aqui a marcação do zíper, respeitando a distância aqui, ó, bem no meio dessa pala que fica ao lado do zíper, porque não pode ficar muito perto, senão vai atrapalhar o andamento do cursor. Veja que não foi até o final do zíper, ó, ficou uma partinha que é essencial para que o zíper não fique estourando, ok? E agora, pessoal, essa é uma forma de colocação de zíper. Eu vou te ensinar muitas outras aqui no canal. Então, é importante que você corra, se inscreva aqui para receber os nossos conteúdos gratuitos. Para furar o zíper, você pode fazer com a sua própria agulha de crochê, por isso que eu peguei uma opção mais fina. Ó, ela entra com um pouquinho de pressão, ela entra aqui no ponto. Se você tiver em casa, furador de couro, ó, esse aqui é um modelo bem em conta e eu vou deixar o link aqui se você quiser adquirir. Você pode utilizá-lo também, vai tornar bem mais fácil a furação aqui do seu zíper. Outro instrumento que você pode utilizar é um ferro de solda, mas esse exige um pouquinho mais de cuidado. E se você for criança ou adolescente, eu recomendo que você não use, peça ajuda dos seus pais, tá certo? Qualquer dúvida sobre a utilização, já deixa aqui nos comentários. Eu tô furando com esse furador de couro porque é bem mais fácil, vai deslizar com muito mais tranquilidade. Talvez eu tenha que voltar e colocar ele novamente, tá, pessoal? Para quê? Para que o furo permaneça aberto, porque aqui eu não tô rasgando, tá? Eu tô entrando em meio à trama aqui, ó, do próprio zíper, ó, para fazer o furo. Então, ela vai fechando aos poucos. Então, eu vou passar perfurando aqui todos os buraquinhos que eu fiz a marcação aqui no nosso zíper, que é onde a gente vai passar os pontos para montar aqui a nossa necessaire. Então, tô fazendo aqui a furação e já volto com você. Pessoal, feito aqui todos os furinhos, a gente vai vir com o fio amigurumi que eu tinha falado para vocês. Por quê, pessoal? Porque ele por ser menor, ele vai passar com mais facilidade aqui nos furinhos, tá certo? Então, eu vou vir aqui no primeiro furinho da nossa marcação, ó, já vi que já fechou um pouquinho. Vou pegar a nossa agulha, vou passar ele pro lado de trás, ó, e vou puxá-lo para frente. Aqui, você tem que deixar bem soltinho, tá certo? Por quê? Porque na sequência, a gente vai ter que passar aqui o fio náutico por dentro. Então, cada ponto baixíssimo dessa sequência, ó, fechou totalmente o buraquinho nesse tempo, ó. Da sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou passar um ponto baixíssimo. Então, vão ficar aqui pontos baixíssimos bem larguinhos, tá vendo? Ó.
Vou passar por toda a volta aqui da nossa peça, por onde nós fizemos os furinhos, tá certo? Então, vamos lá, passando ponto baixíssimo. Tomar cuidado para não puxar fio do zíper e para deixar bem soltinho na medida aqui das nossas marcações. Ó, e se você não tiver o furador, você pode fazer esses furinhos aqui direto com a tua agulha de crochê, que vai dar super certo também, tá bom? Então, passa aqui, solta o fio, vai no próximo furinho, transpassa aqui o zíper, alcança o fio lá atrás, traz ele para cima e prende aqui o próximo. Então, vai ficar dessa forma, ó, o lado de trás fica como se fosse uma costura. Vou fazer aqui por toda a volta e eu já volto aqui com você, para passar para você como que você vai fazer na parte ali do final, para trocar de linha. Ó, pessoal, passei todo um lado aqui, ó, com os nossos pontos baixíssimos. Agora eu cheguei aqui, vou soltar bem esse fio e vou alcançar o outro lado, ó. Gente, é importante que fique bem soltinho, tá? Porque depois eu vou passar o cursor aqui pro lado de cá, beleza? E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou passando aqui os nossos pontos baixíssimos, ó. Até chegar lá no final. Pra gente terminar essa primeira parte com o fio amigurumi, pra gente poder ir pro nosso fio náutico, beleza? Pessoal, fiz todo o outro lado aqui, ó. Cheguei aqui no último. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou deixar um tanto de fio aqui, vou cortar, ó. Soltar ele totalmente e vou passar aqui pelo primeiro, ó. E vou voltar aqui no furinho por trás. Ó lá, pra ficar igual dos dois lados. Ó. Vou ajustar aqui pra não ficar repuxando, ó. E aqui eu vou dar um nozinho pra manter firminho, tá? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar em carreiras indo e vindo na montagem da nossa peça. Então, agora você já pode guardar o seu fio amigurumi, sua agulha mais fina, porque por enquanto a gente não vai utilizar. Vamos voltar para nossa agulha 4,5 e para o nosso fio náutico. Vamos começar a nossa peça fazendo aqui um nozinho corrediço para já começar com base de ponto baixo. Então, dei uma ajustadinha nele aqui, ó. Vou entrar no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez no zíper. Já vou laçar aqui e vou tecer um ponto baixo. Vou pro próximo, ó. Passo aqui nas duas alcinhas do nosso ponto baixíssimo em amigurumi, laço o fio e vou colocando ponto baixo. Vamos fazer isso até aqui no final. Vamos de novo, juntas? Ó, passo por baixo do ponto baixíssimo, laço o fio náutico, puxo ele para frente, fiquei com duas laçadinhas na agulha, laço o fio e fecha. E vamos lá. Pessoal, executei aqui até o final e ficamos com um total de 29 pontos, tá certo? 29 pontos. E agora a gente vai começar a tecer aqui 5 carreiras, tá? Então, vou fazer uma correntinha para virar a nossa peça, vou virar ela aqui e vou trabalhando aqui ponto sobre ponto. Então, vou fazer mais 29 pontos. Então, a partir da primeira carreira, que é essa aqui de baixo, nós vamos fazer 5 carreiras consecutivas. Ó, passando pelas duas alcinhas, aqui, ó, lacei o meu fio e vou fechando. Pessoal, feita aqui as nossas 5 carreiras, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou arrematar aqui o nosso fio. Cortei ele aqui, ó. Já vou vir com o isqueiro aqui, vou queimar essa ponta para não correr o risco de desmanchar. Agora, pessoal, eu vou contar 5 pontos aqui da lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou começar a trabalhar a partir do 6º ponto. Queimar aqui a outra ponta também, pra gente não ter perigo.
Vou marcar aqui do outro lado, com o auxílio do marcador de pontos, vou marcar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou trabalhar até o ponto que está com o marcador, que seria o sexto ponto, vindo do outro sentido. Vou começar novamente fazendo aqui um nó corrediço, para iniciar já direto no ponto. Ó, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou pegar nessa alcinha de trás e aqui, ó, nessa argolinha aqui, tá? Por quê, pessoal? Para delimitar aqui bem definido a lateral da nossa peça. Então, eu vou confeccionar nessa primeira carreira todos os pontos baixos até onde está o nosso marcador. Pegando ali, ó, para ficar bem marcadinho a formação. Então, vamos lá até o final e eu já volto aqui com você. Até o ponto do marcador, novamente, vou fazer uma correntinha, vou virar o nosso trabalho e voltar descendo ponto baixo novamente. E vamos assim até o final da carreira. Feito aqui, pessoal, até o último ponto, eu vou fazer uma correntinha para virar novamente o nosso trabalho para o lado direito, que é o lado de cima do zíper. Agora, pessoal, a gente vai fazer o primeiro ponto normal, ó. Primeiro normal e os próximos vamos fazer ponto baixo em relevo. Carol, como é? Ó, vou pegar aqui nessas duas alcinhas, tá vendo? Do próximo ponto baixo, lacei o meu fio aqui pela frente. Ó, fiquei com 2 na agulha e vou fechar. Então, vamos assim até o penúltimo ponto da carreira. No penúltimo, vamos fazer um ponto baixo tradicional. E vamos repetir essa sequência. Então, uma carreira de ponto baixo tradicional e uma carreira de ponto baixo em relevo. Observando sempre que o ponto baixo em relevo vai ficar do lado direito, ao lado do zíper, tá certo? Então, eu vou tecer toda a nossa volta assim, para trazer uma textura para frente aqui da nossa peça, deixar ela com designer mais especial, tá bom? Então, vou tecer aqui até o final, ó, lembrando, sempre passo pelas duas perninhas aqui do ponto, laço o fio, puxo, fico com 2 na agulha, laço novamente e fecho, tá certo? Vamos fazer assim até o penúltimo ponto. Vou adiantar aqui e já volto com você. Ó, pessoal, eu cheguei aqui no penúltimo ponto e ele vai ser trabalhado normal, tá? Então, essas carreiras, ó, sempre conferir se tem 19 pontos, para não correr o risco de você estar aumentando aqui a sua peça, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha, virar o nosso trabalho e agora vamos seguir com ponto baixo normal. Então, vai ser uma carreira de ponto baixo normal e uma carreira de ponto baixo em relevo, até chegarmos na 10ª carreira, contando ali da redução. Então, você vai virar aqui a tua peça e vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, até completar 10 carreiras nessa redução aqui, ó. Pessoal, chegamos aqui na 10ª carreira, a gente vai terminar aqui pro lado avesso, ó, mas eu vou virar o direito para vocês verem. Então, aqui tá a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a 10ª carreira. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, chegamos aqui no final, nós vamos confeccionar 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou virar a peça, vou pular aqui a nossa primeira correntinha e a partir da segunda eu vou vir tecendo pontos baixíssimos até o final ali da carreira. Então, vou tecer aqui pontos baixíssimos, pegando só nessa alcinha aqui do lado de cima. E vou, ó, peguei aqui nos pontos da nossa peça, vou fazer a mesma coisa. Ó, só na alcinha de trás aqui, tecendo ponto baixíssimo. Vou até o final e já eu volto aqui com vocês. Ó, chegamos aqui no último ponto. O que eu vou fazer? Ó, vai ficar essa barriguinha aqui que é da correntinha, tá? Vou fazer 6 pontos, 6 correntinhas. Então, fiz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta correntinha. Agora, eu vou virar o nosso trabalho. E a partir de agora, eu vou contar como se fosse a primeira carreira, tá? Então, vou vir pular a primeira e vou tecer aqui os nossos pontos. Ó, só na alcinha de cima até chegar aqui na estrutura mais complexa, né? Que é onde a gente fez os baixíssimos. Ó, aqui tem mais uma correntinha. Então, vai ficar
5 pontos baixos sobrando pro lado de cá e 5 pontos baixos sobrando pro lado de cá. Agora que a gente chegou na parte do ponto baixíssimo, ó, eu vou pegar as duas alças do ponto baixíssimo, tá vendo? E vou fazer os meus pontos nela. E aqui a gente tá tecendo, pessoal, o fundo da nossa peça. Tá ok? Então, ó, olha como vai ficar. Vai ficar essa linha delimitando aqui, que é a parte do fundo. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Se ainda não curtiu esse vídeo, já curte, deixa um comentário que me ajuda muito. Se você tem interesse em algum dos produtos para produzir a sua peça, tá faltando alguma coisa aí, já clica nos links que eu deixei aqui disponível com opções para você adquirir os seus materiais que serão entregues aí na sua casa, tá? Tem link do Mercado Livre, da Shopee, você consegue fazer as suas compras, né, com os produtos que eu recomendo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que é um prazer sempre responder vocês, tá certo? Eu vou adiantar aqui o crochê e eu já volto com vocês para o nosso vídeo não ficar tão longo. Pessoal, feito aqui, ó, 5 carreiras da parte de baixo. Então, essa aqui é a parte de cima, onde está o zíper. Essa é a lateral da nossa peça. E essa daqui é o fundo dela, a parte de baixo. Então, a gente fez 5 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui uma correntinha no final, ó. Já vou cortar aqui o nosso fio. Vou queimar as pontas aqui, ó. Queimei as duas pontas. E eu já vou voltar pro outro lado da nossa peça. Eu vou soltar aqui totalmente. Puxei. Agora, a gente vai trabalhar o outro lado do mesmo jeitinho, pessoal. Volta o vídeo do começo para você recomeçar a segunda parte, tá bom? Vamos começar esse lado aqui de cima para depois a gente vir com a montagem. Então, vou repetir esse processo aqui desse lado, tá certo? Já vou começar aqui tecendo, ó, os pontos baixos, tudo certinho. E já vou voltar com vocês aqui pra gente montar a nossa necessaire. Pessoal, montado aqui os dois lados da nossa peça. Agora, a gente vai deixar o lado direito aqui e vai subir pelo lado avesso. Ó, agora a gente vai começar a fechar aqui a nossa peça, tá bom? Então, vou pegar os dois lados avesso, tá bom? O avesso é o que tem essa nervura aqui, ó. Vou juntar as duas partes de baixo e vou começar a unir elas. Vou pegar só a alcinha de fora de um lado, vou aproximar um pouco a lente, ó. A alcinha de fora de um lado, com a alcinha de fora do outro lado e vou tecer aqui ponto baixíssimo. Então, alcinha de fora de um lado, alcinha de fora do outro lado. Laço o fio e passo por todos, tá? Então, vamos tecendo aqui com ponto baixíssimo, vamos tá costurando aqui a nossa necessaire. Uma peça bem gostosa de fazer e rápida, que dá para presentear, fazer para a gente usar no dia a dia. Se você leva para as feiras, uma peça bem fácil de vender. Aí se adequa às necessidades de todo mundo, tá bom? Vou costurar aqui e já volto para mostrar. Pessoal, terminado aqui a costura do fundo, ó. Aqui é a carreira de ponto baixíssimo que a gente acabou de passar. Eu fiz o último ponto baixíssimo, vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar esse fio. Eu vou queimar ele. Ó, soltei aqui. Agora, pessoal, o que que acontece? Esse zíper ele tem que ficar pro lado de dentro aqui, ó, onde tá o nosso ponto baixíssimo, tá vendo? Agora a gente vai juntar aqui e vai fechar essa lateral, tá certo? Vamos fechar essa lateral aqui. E depois do outro lado. Aqui, pessoal, a gente vai fazer com ponto baixo, tá bom? Encaixando carreira com carreira. Então, eu vou vir aqui, ó, aqui tá a lateralzinha. Vou pegar aqui, ó, nas duas carreiras superiores. Ó. Passei o meu fio. Vou vir, vou dar uma correntinha para fixar. E agora eu vou pôr carreira com carreira, ó. De um lado, do outro. Já vou arrematando esses fios aqui que restaram. Vou embutindo ele entre os pontos baixos que eu tô confeccionando aqui. Então, embaixo, pessoal, dá pra fazer com ponto baixíssimo. Agora, aqui em cima já não dá. O zíper, eu vou jogar ele pra trás pra tentar me atrapalhar aqui o mínimo possível. Ó.
Vou colocar carreira com carreira e vou tecer meu ponto baixo. Aqui, vou chegar aqui na primeira carreira, ó, que eu trabalhei, vou pegar aqui no meio do ponto. Pra ter certeza, a gente vai ficar mais firmezinho. Eu vou pegar na carreira aqui, ó. Já vou arrematando o fio. E o zíper, Carol, vou pular o zíper, tá, gente? Vou juntar bem aqui, ó, essa carreira com essa carreira e já vou vir tecendo aqui o meu ponto baixo. Ó. Ai, Carol, essa parte tá um pouco difícil. Ela é um pouco mais difícil mesmo, até porque eu tô fazendo um arremate junto já, tá? Mas facilita muito a vida do que se eu fosse fazer arremate por arremate para depois vir fechar. Isso aqui a gente ganha tempo e o tempo da artesã é dinheiro. Tá certo? Ó, vou prendendo carreira com carreira e já vou fazendo aqui o arremate dos fios que estão sobrando. Tô chegando aqui na última carreira já. Ó. E aí, pessoal, a gente já chega aqui na carreira, já chega na quina, tá certo? Nessa quina aqui, tá vendo? Pessoal, montei, fechei aqui essa parte do zíper, ó. E aqui o que que acontece? Eu vou ter que abrir a peça, ó. Tá vendo? Tá dobrada assim, ó. Agora a gente abre ela pra ver aqui como que a gente vai fechar essa lateral aqui, ó. Esse ladinho, tá? Vou dar uma correntinha aqui, ó. E já vou soltar esse fio pra recomeçar as costuras das laterais. Ó. Como que a gente vai fechar essas laterais, pessoal? Vou deixar esses arremates aqui e vou começar, vou prender, ó, ponto com ponto aqui do ladinho. Então, eu já vou passar aqui minha agulha, ó, entre os pontos dos dois lados, ó. Entre os pontos dos dois lados, vou dar uma correntinha para prender o fio. E agora eu vou prender, ó, ponto de um lado com ponto do outro lado. Sempre pegando bem entre os pontos e fazendo pontos baixos. Já vou aproveitando esses fios que estão soltos aqui e vou embutindo eles entre os pontos, tá? Ó, ponto com ponto dos dois lados. E é para dar certinho, tá, gente? Porque a mesma quantidade de carreiras eu fiz para ficar bem compatível mesmo. Carol do céu, haja arremate, hein? Haja arremate para fazer, mas é uma peça gostosa de fazer, porque esse fio é muito macio, então não tem dificuldade, tá certo? Aqui, ó, pessoal, esses que sobraram aqui um pouquinho mais, eu vou cortar eles. Vou queimar. Toma cuidado na hora de queimar, eu tenho um pouco de prática, então por isso que pra mim é tranquilo, tá? Eu já vou queimando e vou colando eles juntos, assim, ó. Vai facilitar, ó. Já vou arrematar com uma correntinha. Vou soltar esse fio aqui. E já vou te convidar para arrematar ele também. Ó, já vou queimar essa ponta. E já vou embutir ele entre os pontos aqui para fechar esse arremate desse lado. Desse outro lado aqui, pessoal, ó, já tem menos arremate. A gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados. Pessoal, todas as costuras feitinhas, ó, nosso zíper aqui no meio, os arremates. E eu já tô achando linda demais essa peça. Ó, aqui já vou cortar esse fiozinho que sobrou. Depois a gente vai dar o acabamento aqui, ó. E aqui também, tá? Inclusive, eu já vou fazer isso agora para vocês conseguirem visualizar, ó. Eu vou cortar bem próximo aqui a trava. Vou unir as duas partes. Esse fio é de nylon. Vou estar queimando aqui, ó.
Unindo aqui essa peça. Ó, deixei a pontinha bem menor. Esse restinho de zíper que ficou aqui. Cortar, ó. Vou dobrar aqui. E vou tá queimando essa ponta e o nylon que ele derrete. E já sela. Pode também aplicar um pouquinho de cola para ter certeza aqui dessa vedação. Olha lá. Agora eu vou virar a nossa peça pro direito. Vou abrir aqui o zíper. Eu deixei um pedacinho para puxar ele para trás. Ó, pessoal, vou desvirar aqui a nossa peça para vocês conferirem aqui o resultado final. Só ajeita bem os cantinhos, ó. Ó. Pessoal, agora é só colocar os acessórios, ó, a frente dela, como ficou bonitinha, o fundo, ó, o encaixe da costura perfeitinho, a abertura do zíper, muito espaço interno. Agora eu vou colocar alguns acessórios e aí você pode personalizar a sua como você quiser, que tá prontinha. Pessoal, aqui tá ela prontinha pra vocês. Eu coloquei essa alcinha na lateral com o auxílio de uma argola articulada. Olha como ela ficou muito bonitinha. Coloquei uns apliques também e uma plaquinha escrito feito à mão. Todos esses detalhes você encontra na Casa das Linhas para você adquirir. Também vou deixar os links aqui caso você seja de fora e queira adquirir pelo Mercado Livre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, curtir, comentar o que vocês acharam. Eu tô apaixonada, espero que você também. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!